Beleza? Esperar a galera entrar aí, né? O Instagram, geralmente eu uso a plataforma do Facebook para fazer as lives, só que o Facebook é ruim para fazer live de 2 pessoas ou mais. Ele não tem, a ferramenta dele não permite, né? E aí a gente acaba tendo que usar um aplicativo terceirizado, enfim, eu não sei mexer direito. E aí por isso que a gente optou aí fazer pelo Instagram. Então, primeiramente, agradecer aí, o Ives aceitou o convite para estar debatendo sobre a situação dos aplicativos de transporte, né? Eu não sei se todo mundo está acompanhando, a esquerda está organizando para amanhã um ato de greve, né? Dos funcionários que trabalham com a parte de entrega de aplicativos, Uber Eats, né? iFood, enfim, tem várias plataformas hoje no mercado aí. E a esquerda está organizando um ato para fazer uma greve. E aí eu conversei com o Ives um pouco mais cedo, e nós temos posições aí diferentes em relação a essa situação, e aí eu convidei ele para a gente fazer esse debate, né? A proposta desse debate é a gente levar conteúdo para as pessoas, pontos de vista diferentes, e essa que é a ideia nossa de fazer esse debate aí. Então, o Ives, se apresenta para a galera aí. Bom, boa noite, Rafael. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. As pessoas parece que se assustam quando a gente aparece no mesmo card, mas eu acho que é isso que a gente precisa buscar. Muito respeito. Foi o outro debate que nós fizemos lá no Jornal Estado. E só para retificar, Rafael, essa greve não é greve, é uma paralisação de um dia que está sendo feito hoje e não é puxado pela esquerda, é puxado pelo sindicato, né? Pelos sindicatos pelo Brasil todo, enfim, nem em todos os lugares tem sindicato. Por exemplo, aqui eu desconheço que tenha sindicato formado pela categoria de entregadores, tem o sindicato dos motores de aplicativo, mas não tem os de entregadores, né? Então, só retificando, na verdade, nós dos partidos progressistas apenas estamos apoiando, né? Eu acho que os trabalhadores precisam ter essa autonomia e independência em relação aos partidos políticos. Perfeito, perfeito. Então, eu separei aqui, né, mais ou menos as pautas dessas reivindicações. Uma delas, Ives, que foi a primeira, e aí vamos fazer o seguinte, eu coloco a reivindicação, coloco o meu ponto de vista, e aí você contrapõe ou concorda, enfim. E aí a gente vai fazendo esse bate-bola aí, a resposta no máximo 1 minuto e meio, 2 minutos, para não ficar até cansativo para a galera que estiver acompanhando, para a gente fazer algo bem dinâmico, beleza? O primeiro ponto aqui que eu separei foi uma das reivindicações dos trabalhadores dos aplicativos em relação ao aumento do valor das corridas e pacotes, né? Eles querem aí que as empresas aumentem esses valores aí automaticamente para aumentar o repasse dos trabalhadores, né? Uma das coisas que a gente entende, aí eu falo eu como Rafael, que, na verdade, esse tipo de valor não é definido automaticamente por quem trabalha e por quem opera o aplicativo, né? É uma lei de mercado, é a chamada mão invisível que nós acreditamos, que os preços são formados de acordo com a oferta e com a demanda daquele determinado serviço ou produto. No caso dos aplicativos, a gente percebe que quanto maior a concorrência, antigamente, quando tinha somente o Uber, né, no caso, ele era um monopólio de mercado. Eles tinham ali o mercado até por ser o primeiro player, e depois surgiram os concorrentes e automaticamente os valores foram baixando, né? Ficou muito bom para o consumidor. A gente entende que a concorrência ela leva um serviço melhor ao menor custo possível, certo? Então, quando esse tipo de reivindicação aqui não é por parte de todos os trabalhadores da categoria, tá? É uma parte pequena de trabalhadores que está fomentando esse ato de paralisação para justamente reivindicar essas melhorias. E essa melhoria que eles pedem aqui de aumento de corrida, a gente entende da seguinte forma: se você obrigar a empresa a aumentar o preço do serviço, automaticamente você diminui a demanda. Então a gente fez até um exemplo aqui no caso, por exemplo, um trabalhador desse no caso, que tem aí, faça 20 corridas por dia e ganhe R$5 por cada corrida, né? No final do dia ele vai ter lá R$100. Se ele forçar o aplicativo a aumentar o preço do serviço, automaticamente a demanda cai.
Porque às vezes uma pessoa, o consumidor, ele vai achar, cara, ele acha barato pagar 5, mas talvez se você aumentar para 8, automaticamente essa demanda diminui. E às vezes o trabalhador acaba sendo prejudicado no final das contas, obrigando a empresa a aumentar esse custo, né? Então a gente tem uma posição completamente contrária a esse tipo de reivindicação que força a empresa a aumentar um produto ou um serviço visando uma melhoria de remuneração, porque na verdade não é dessa forma que o trabalhador vai conseguir melhorar aí a sua remuneração. Olha, Rafa, o grande problema dessa questão de livre mercado e efetivamente, quanto mais oferta você coloca, mais barato as coisas ficam. O fato é o seguinte, o fato é que essas empresas são grandes multinacionais. Estou falando, por exemplo, da Uber Eats, que é dos Estados Unidos, não é brasileira, tem outras que são. E elas vivem exclusivamente de explorar o negócio de entrega de comida. Especificamente agora, no tempo de pandemia, isso cresce. Evidentemente que o recurso, né, aquilo que você paga, deve ter aumentado. Porque se você tem dificuldade de ir no restaurante, aumenta a demanda e aumenta também aí, por outro lado, pela razão inversa, de que você não pode sair de casa para jantar ou para almoçar, também aumentam também os preços. O preço também dos aplicativos de motoristas normais, de apps, né? Uber 99, também aumentou. Agora, o fato é o seguinte, o problema de você desregulamentar tudo é que a base das pessoas, essa precarização depois da reforma trabalhista e da terceirização infinita, e veja bem, eu não sou contra a terceirização de atividade meio, eu sou contra a terceirização de atividade fim. É que o trabalhador fica extremamente frágil do ponto de vista da relação trabalho-capital. Tanto, quando eles reivindicam melhorias, é até a discussão de participação nos lucros, né? Por exemplo, eu acho que o governo, isso aí eu não estou, né, nenhuma crítica a nenhum governo, mas acho que é da gente discutir, sim, a implantação de cooperativas de entregadores de comida. Por quê? Se eles tiverem as cooperativas, nós vamos chamar eles próprios, né, num programa de compras aqui mesmo na cidade de Campo Grande, por exemplo, se nós tivéssemos um Cooper táxi dos motoristas, dos entregadores, e o lucro que, ao invés de ir para Uber, ao iFood, que vai lá para fora, fica aqui com esses moto-entregadores. Então, eu acho que é uma discussão importante, que eles precisam fazer sim e que nós apoiamos completamente. Perfeito. Uma das reivindicações também que a gente notou que eles fizeram é contra o bloqueio e o desligamento arbitrário, né? Eu estava dando uma olhada nessa reivindicação aí. Basicamente, o que eles estão querendo é que a empresa não tenha o poder de desligar o funcionário sem antes avisá-lo previamente, né? Uma das coisas que a gente estava observando nesse tipo de relação de empregado e empregador, porque isso é um modelo novo de negócio, né? Essa questão dos aplicativos, eu acho que ajudou aí muitas famílias, muitas pessoas que estavam aí desempregadas. Hoje mesmo eu vi uma notícia na CNN que metade dos brasileiros estão sem trabalho. Quer dizer, é um número extremamente alarmante. Eu acho que a pandemia aí, o Brasil vinha decolando para uma recuperação econômica depois de toda a derrota, vamos dizer assim, do governo do PT. E aí o governo Bolsonaro, quando estava sinalizando aí uma recuperação de empregos, uma redução na taxa de juros, taxa mínima histórica, enfim, uma série de recuperações econômicas, veio a pandemia e acabou aí prejudicando todo esse cenário. E muitas pessoas perderam emprego, perderam seus trabalhos, e o transporte aplicativo acaba sendo aí uma válvula de escape para muitos que acabam trabalhando durante o dia, fazendo um bico, alguma coisa ou outra, e aí no seu tempo livre acaba usando o aplicativo para complementar a renda, né? Vários Ubers que eu pego, eu converso, e é muito fácil de você entrar nesses aplicativos, né? Basta você mandar o documento do carro, fazer um pré-cadastro,
que você já está apto para estar trabalhando. Você não tem ali uma entrevista, você não tem concorrências, você não tem limitação, afinal de contas é uma relação muito liberal entre o empregador e o empregado. Isso facilita para a pessoa ser contratada, entre aspas, né? Porque não é bem um contrato. No caso, a pessoa começa a prestar o serviço para essa empresa. E é muito fácil, qualquer pessoa, se eu ou você aqui resolver virar Uber amanhã, a gente consegue se cadastrar e começa a trabalhar. Então eu vejo essa reivindicação também com muita precaução, porque quando você trava a empresa dela não poder mandar embora um determinado funcionário ou não poder desligar esse funcionário por qualquer que sejam os motivos, quando ela contrata com facilidade, ela tem que ter a liberdade de demiti-lo com facilidade, né? Nós temos vários exemplos aí, principalmente nos Estados Unidos, onde a lei de trabalho, empregado e empregador, é muito livre, é muito liberal, e a gente vê aí todo mundo, o mundo inteiro, né, indo para os Estados Unidos para trabalhar. Enquanto no Brasil a gente vê essa CLT, desde a época do Getúlio Vargas, que acaba atrapalhando a geração de empregos e dificulta essa relação trabalho empregado e empregador. Então, esse tipo de reivindicação aqui também é mais uma tentativa aí de amarrar a empresa com um determinado funcionário, dificultar esse desligamento. E eu vejo de forma muito negativa, porque essas empresas chegaram de forma liberal e deram certo de forma liberal, estão ajudando milhares de pessoas aí que complementam renda e que às vezes fazem até de renda principal mesmo o trabalho com o aplicativo. Então, essa reivindicação também eu sou completamente contrário. Eu acho que você tem um contraponto aí. Antes de nada, estou vendo aqui os comentários, eu vi um chamado Wesley falando das cooperativas, falando que ficaria na mão dos líderes das cooperativas. Desconhecer o que é cooperativa. Cooperativa, todo mundo é dono, todo mundo vai participar dos lucros e dividendos. Então, ninguém fica na mão de ninguém. A Assembleia Geral, a prestação de contas. A cooperativa é efetivamente uma empresa em que todo mundo tem um acionista. Então, antes de ter alguma crítica, é importante a gente estudar aquilo que a gente fala. Agora, com relação ao que você falou, Rafael, eu não chega a esse ponto por um aspecto. O TST, a minha forma de ver equivocado, mas o presidente do TST é filho do Ives Gandra Martins, que acha que pode fazer intervenção militar constitucional. Então, essas coisas do Brasil moderno, né? Eles decidiram que a relação entre esses aplicativos e os trabalhadores não é uma relação, não tem vínculo de emprego. Então, isso que você está falando não condiz com a realidade. O que, de fato, eles estão pedindo é o seguinte, por exemplo, eles se matam 10, 12, 14, 16 horas trabalhando para ganhar uma ninharia, para ganhar o mínimo mesmo, R$5 por cada entrega, tem gente que ganha 25 por dia. E o dia que eles não conseguem, que eles estão trabalhando, estão cansados, que eles estão cuidando do filho, da filha, eles deixam de atender o aplicativo e quando eles voltam para o aplicativo bloqueia várias viagens deles. Então, o que eu quero é forçar, né, sugar o máximo da laranja, né, para depois que chupou todo o suco da laranja, jogar o bagaço fora. Isso é uma desumanidade com esses trabalhadores e trabalhadoras. Por isso que eles estão pedindo para não ficarem reféns aplicativos, né? E esse bloqueio se dá por conta disso, né? Então, é por conta não de que realmente cada aplicativo é que tem a tua política própria. Por exemplo, se eu faço alguma coisa ruim, se eu faço alguma coisa errada nos aplicativos que são os aplicativos de locomoção, né, que se equiparam a táxi, tem penalidades. Eu não discordo. Agora, no caso deles, é que eles estão fazendo de tudo para que o trabalhador se esforce ao máximo e não tenha condições, inclusive, de ter outro bico, né, de ter outro trabalho. Por conta disso é que eles indicam que eles não sejam mais bloqueados por esses aplicativos. E é uma reivindicação totalmente justa nesse momento. Se os aplicativos dessem um mínimo de condição justa para os trabalhadores, aí sim, eu concordo, eles podem bloquear o quanto eles quiserem, né?
E fora que nós não temos uma concorrência tão grande. Você está falando de o mercado regula, mas nós temos 3, 4 aplicativos no máximo. É muito pouco para a demanda de pessoas e para a demanda de entregas, principalmente na época da pandemia. Pois é, exatamente. Você está dizendo que tem poucos aplicativos e a concorrência é baixa. Se a gente regulamentar da forma como eles estão querendo e criar empecilhos para as empresas, provavelmente vai acontecer uma diminuição de concorrência, porque empresas não vão se sentir atraídas em entrar no mercado brasileiro para disputar um livre comércio, aonde o governo, aonde existem várias regulamentações que acabam aí prejudicando muitas vezes as empresas. Agora, você falou uma coisa interessante, que o trabalhador ele é espremido, ele é explorado, mas é o seguinte, esse tipo de trabalho, Ives, é um trabalho autônomo, onde as próprias pessoas escolhem procurar o aplicativo para fazer a utilização dessa plataforma para conseguir um dinheiro extra, para conseguir um trabalho. Então eu não vejo como você explorar um trabalhador que escolhe trabalhar. Afinal de contas, se ele não tivesse essa plataforma aí oferecendo essa oportunidade para ele, é bem provável que ele estaria desempregado. Aí agora eu pergunto, será que se a gente chegar para um pai de família desse aí e falar, você prefere ficar em casa desempregado ou você prefere trabalhar no aplicativo fazendo aí o ganho da sua renda familiar? Eu tenho certeza que ele vai escolher trabalhar. Então, assim, é difícil a gente querer colocar como vítima o trabalhador que de forma autônoma ele vai lá procurar a empresa para poder trabalhar. Você não pensa dessa forma? Não, não é essa questão, não. É a questão seguinte, nós estamos vivendo a pior crise econômica de todos os tempos, aumentou muito o número de desempregados, desocupados durante essa pandemia, e essas pessoas estão indo obrigadas a não passar fome. Né? O governo não dá conta de pagar todo mundo, ao invés de pagar quem precisa, paga um monte de gente que não precisa, né? É um descontrole total, uma incompetência generalizada no pagamento dos R$600 e, obviamente, com só R$600, muita gente não vive. Então, essas pessoas, não é que elas escolhem, essas pessoas estão obrigadas a irem trabalhar assim. E aí até eu pergunto, antigamente, quando o Brasil estava crescendo pelo menos 2%, você via esse tipo de problema? Não, porque muitas pessoas não procuravam trabalhar de entregador, motoentregador. Tem um número reduzido de entregadores e, portanto, eles poderiam cobrar mais, entendeu? E pagar mais. Então, por conta disso, nós vivemos um momento de depressão econômica e quando existe a depressão econômica, as pessoas procuram o Estado. Agora, você está falando aí de liberalismo, eu acho até engraçado. Já é a segunda vez que você recorre a uma coisa que o Boris Johnson falava. A primeira da pandemia. Ele voltou atrás. E agora o liberalismo. Boris Johnson hoje já está falando no novo New Deal para a Inglaterra. Então, esse é um momento em que nós precisamos proteger as pessoas. E na relação trabalho e capital, sempre o capital leva vantagem. Por isso, o governo tem que minimamente regulamentar. Obviamente que eu sou trabalhista. O trabalhismo defende a iniciativa privada, defende a propriedade privada, mas nós defendemos também que o mínimo tem que ser garantido de direito ao trabalhador. E só mais uma coisa, Rafael. Uma das coisas ruins da reforma trabalhista foi que desmobilizou o ativo dos sindicatos. Não sou a favor de sindicato aparelhado, sou contra. Só que também você precisa ter os trabalhadores organizados, porque um trabalhador, 2 trabalhadores, 3 trabalhadores lutando contra um gigante como é a Uber e os outros aplicativos, você tem uma relação desigual. Então, você tem que ter um pouco mais de equilíbrio na relação entre patrão e empregado. A gente discorda bem nesse ponto aí, porque eu vejo assim que temos vários exemplos no mundo, né, onde a relação empregador e empregado é livre, e são os países que são mais desenvolvidos. Você pega aí o índice, eu até anotei aqui, o Brasil, de acordo com o Banco Mundial, o Brasil hoje está nas 124 posições, né, 124ª posição, junto com Egito, Paquistão, Senegal,
Isso é o índice nosso de facilidade de negócio, né? O Brasil hoje é um país muito difícil de se fazer negócio. O Brasil hoje ocupa as últimas posições em facilidade para se fazer negócio. E isso atrapalha muito o quê? Primeiro que a empresa não se sente segura em investir num país onde você tem leis trabalhistas absurdas, onde você tem uma dificuldade de se empreender. E segundo que assim, a gente pega os exemplos aí de países como Nova Zelândia, que ocupa hoje o primeiro lugar de livre mercado. Então você pega a Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, são os países aí que acabam atraindo trabalhadores do mundo todo, e lá você chega lá, trabalha uma semana com o cara, não deu certo, tchau, benção. Enquanto isso no Brasil, se criam várias leis que dizem proteger os trabalhadores e não tem emprego, né? Porque você dificulta para o empresário gerar esse emprego e automaticamente ninguém quer investir no país. Então eu vejo assim que a questão trabalhista no Brasil ainda é muito atrasada. A própria CLT aí, que da época do Getúlio Vargas ainda, né? É uma coisa que a gente tem que trabalhar em cima. As leis das trabalhistas que foram modificadas no governo Temer ajudaram muito o Brasil a flexibilizar. Eu sou um exemplo disso, eu sou um microempresário. Hoje eu tenho uma pessoa que trabalha comigo através de MEI, que ele abriu uma MEI, eu tenho condições de ter essa pessoa, ela recebe mais trabalhando dessa forma, eu fico interessante para eu trabalhar, eu posso até contratar outras pessoas para trabalhar de forma terceirizada, sem esse vínculo muitas vezes, porque eu consigo trabalhar de forma flexibilizada, eu não preciso contratar o cara hoje, pagar um salário para ele e outro para o governo. Então assim, eu acho que essas leis trabalhistas são muito atrasadas e o Brasil precisa aí de fato dar uma avançada nesse sentido, e sair aí dessas últimas colocações em relação ao livre mercado mundial. São dados do Banco Mundial. Pode comentar em cima aí do meu comentário. Eu só quero dizer para você o seguinte. Esse raciocínio de que o trabalhador é custo. O trabalhador não é custo. Hoje, eu não sei agora como é que está, mas até a reforma trabalhista, você pagava... Tipo, a cada R$1.000 que você pagava por empregado, em torno de R$700 você ainda tinha que pagar para o governo. Então, não é verdade que... E esse dinheiro, a maior parte, não volta para o trabalhador. Esse dinheiro vai para PIS, COFINS, para FGTS, que o trabalhador só vai receber depois de um certo tempo. O fato é que o problema do Brasil não é um problema de legislação trabalhista. Para os negócios. O grande problema do Brasil é um problema tributário. No Brasil se tributa a produção, não se tributa os lucros. O Brasil não se tributa nem lucro nem dividendo, que no mundo inteiro se é tributado. Nos Estados Unidos é tributado, todos os países capitalistas têm tributo sobre lucros e dividendos, menos o Brasil. Porque desde 88, quando foi feita a Constituição de 88, existe o IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, que não foi instituído. É o único imposto no Brasil que não foi instituído até hoje. Então, essa é uma questão importante. Outra questão importante que eu quero citar para vocês é o seguinte. Se nós tivermos um ambiente de paz, se nós tivermos uma reforma tributária que onere mais os que mais ganham, mas não estou dizendo para onerar os empresários. Eu estou querendo dizer que os maiores, as pessoas que mais ganham no Brasil, são as que não pagam imposto. Eu estou até vendo aqui um militante aí seu, está falando que é ridículo taxar grandes fortunas. Você tem que falar isso para os Estados Unidos. Você tem que falar isso para a Rússia. Você tem que falar isso para a Itália, para a França, para a Alemanha. A Alemanha taxa. Em qualquer lugar do mundo taxa, menos no Brasil e na Estônia. Se é tão importante taxar as grandes fortunas, a esquerda ficou no país 14 anos, por que vocês não taxaram as grandes fortunas? Porque eu não sou do PT, eu sou do PDT. Nós não fizemos... Pera lá, eu não vou responder pelo PT, nem pelo governo do PT. Como você também não pode falar pela verdade. Um faz aquilo que quer no governo. Nós não temos responsabilidade por isso e criticávamos. O PDT sempre criticou o rentismo no governo Lula. Aliás, o governo Lula, junto com o governo Bolsonaro, Temer e Fernando Henrique, dá bilhões de reais aos banqueiros. Isso aí é fato.
né? O governo Bolsonaro, Rafael, deu 1 bancos para os bancos aumentarem. Sabe o que os bancos fizeram? 70% dos juros. Então, essa é a grande questão, né? É você ter uma reforma tributária que, por exemplo, no Brasil, você vai comprar, por exemplo, para um produto primário, né? Ter que um tecido, você já tem que pagar imposto. O correto é que você tire da cadeia produtiva o imposto e que no Paraguai tem, se você for lá na Casa China, tem lá o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Esse sim é o grande gargalo do Brasil, é a política econômica e a política fiscal do governo. Agora, colocar o Brasil, o trabalho como custo, é típico de países que não valorizam o trabalho, porque o dinheiro que vai para o trabalhador volta para o comércio, volta para a economia e volta para o governo em forma de impostos. Só uma correção nesse ponto que você falou em relação ao rentismo no Brasil. Os bancos, os banqueiros, a época que os banqueiros mais faturavam foi durante o governo de esquerda do PT, que o PDT sempre fez parte, né? Então, assim, não vamos só agora separar o PT do PDT, porque o PDT sempre foi base do PT em cima disso. Ainda em cima disso. Nós nunca fomos do Ministério da Fazenda, nós fomos do Ministério do Trabalho. Estão lá defendendo o trabalhador, é diferente. O PDT foi... Conversar também sobre as coisas do governo Bolsonaro que estão dando errado, o ministro que mente, essas coisas. Essa só voltando para a pauta do rentismo, deixa eu só concluir em cima do rentismo. Durante os governos de esquerda foi a época que os bancos mais faturavam. Hoje, com a política econômica do Paulo Guedes, os juros, de forma histórica, é os juros mais baixos da história do Brasil. Hoje, quem detém o capital não deixa mais o capital aplicado na poupança. Hoje não é mais viável. Isso você força os empresários, quem tem o grosso do capital, a injetar no mercado. Então, assim, são políticas econômicas diferentes que têm um resultado muito positivo, porque você tira da zona de conforto o grande capital. Então, o cara que tem lá uma fortuna aplicada, que muitas vezes durante praticamente aí os 14 anos de PT, o cara deixava no banco esse dinheiro aí e ficava tranquilo, lucrava a rodo, né? Com juros altíssimos. E hoje, no Brasil, a gente tenta aí uma política econômica diferente, aonde o Banco Central colocou aí a taxa histórica mínima de juros aí no Brasil e não compensa mais para esse grande capital deixar esse dinheiro aplicado em cima das costas do trabalhador. Só vamos seguir a pauta, senão a gente vai ficar enroscado nesse tema aí, beleza? Tá bom. Uma outra pauta aqui, uma outra reivindicação, na verdade, né, do pessoal que está fazendo a paralisação em cima dos aplicativos, em relação ao fim do sistema de pontuação. Esse fim do sistema de pontuação, pelo que eu entendi a reivindicação, eles querem que o aplicativo para de avaliá-los pelo resultado do trabalho. Então, basicamente, funciona assim. O entregador, ele vai lá entregar uma pizza para o cliente, a pizza chega lá de cabeça para baixo. Aí o cliente abre a pizza, ele pode avaliar essa entrega do trabalhador para o aplicativo, né? Que eu vejo com muito bons olhos, porque dessa forma a empresa ela consegue detectar o bom trabalhador e o mau trabalhador. Em uma sociedade aí meritocrática, que é a sociedade que eu defendo, em cima da meritocracia, eu acredito que isso seja muito importante, porque a partir do momento que você tem um trabalhador ruim na sua empresa, você tem que saber que ele é ruim, até para você conseguir punir ou para você excluir. E quando você tem um trabalhador bom, um cara que chega lá toda vez que vai entregar o produto dele, ele é um atendente simpático, ele entrega o produto dele dentro do horário, enfim. Você pode saber quem que é esse trabalhador dentro da sua empresa para você também conseguir elogiá-lo e até promovê-lo, né? Existem várias formas aí de você criar benefícios dentro do aplicativo para o bom trabalhador, aonde ele consegue desconto, se eu não me engano no Uber já funciona isso, consegue desconto no posto Piranga, consegue uma série de benefícios aí quando ele tem uma categoria Gold.
Então, o fim do sistema de pontuação, para mim, é mais uma forma aí do trabalhador tentar falar assim, ó, eu não quero que ninguém avalie o meu trabalho. Eu acho até engraçado, né? Porque eu sou avaliado todos os dias no meu trabalho. Se eu trabalhar mal com o meu cliente simplesmente, ele para de me contratar para prestar o serviço. Eu acredito que você também passa por isso. Você é advogado, você vai lá, faz uma causa, você trabalhou mal, o seu cliente vai falar, pô, eu não quero mais o seu trabalho. Então, assim, mais uma tentativa aí de evitar, de formar aí uma casta, né, onde todos os trabalhadores são iguais, não podem ser avaliados. Então, para mim, isso aí chama-se socialismo. Eu acho que eu estou me divertindo hoje, Rafael. Eu tô querendo botar uma peste que eu não sou. Primeiramente, eu quero esclarecer o seguinte, eu não tenho noção do porquê eles estão pedindo isso. Talvez seja uma reivindicação de alguém que está de saco cheio de tudo isso, está ganhando muito mal e está se sentindo muito explorado. Para você ter uma ideia, a primeira manifestação que os trabalhadores fizeram contra a Revolução Industrial na Inglaterra, eles tinham tanta raiva de terem que trabalhar 14, 16, 18 horas, botar criança para trabalhar, pessoas em ambientes de insalubres, que eles, com tanta raiva, eles não sabiam contra o que protestar, contra quem eles destruíram as próprias máquinas. Então, eu sinceramente não vejo, não sei o porquê eles estão defendendo isso, não vejo problema nenhum em ter uma qualificação, todo mundo precisa ser qualificado. Acho que meritocracia é algo importante, só que, infelizmente, ninguém começa do mesmo patamar. A minha meritocracia é diferente da sua, Rafael. A sua é meritocracia, assim, cada um que saia do jeito da onde quiser e que se vire sozinho. A minha meritocracia é dar oportunidades iguais para todos. E aí, no final, vai depender do mérito de cada um. Infelizmente, o Brasil tem gente que nasce em lugares sem oportunidades e tem gente que nasce com muitas oportunidades, como nós dois. Agora, eu até acho interessante você estar falando essa questão, só voltando aos juros. Realmente, o Brasil diminuiu a taxa Selic, você tem toda a razão. Só que a taxa Selic, ela é o básico. O básico. Vai tentar pegar um empréstimo, por exemplo, no banco, um pequeno empréstimo para você ver quanto é que você não sai devendo. Por quê? Porque no Brasil se concentrou em torno de 5 bancos, 80% das contas. Foi uma vergonha? Foi culpa do governo do PSDB, do PT? É verdade. Eu não estou aqui para defender o errado, eu estou para a gente falar e apontar para o futuro. Agora, o governo Bolsonaro quer piorar, ele quer vender o Banco do Brasil. Ou seja, se nós não utilizarmos os nossos bancos públicos no início para quebrar esse monopólio, né, abaixando a taxa de juros, porque também acredito que não deva se regular isso, você tem que injetar dinheiro no mercado com juros baixos através dos bancos públicos e fazer com que os bancos possam disputar mais clientes. As fintechs, por exemplo, que estão entrando são importantes. Agora, o pagamento por WhatsApp já sofreu retaliação e já voltaram atrás. Eu não sei se foi decidido ou se foi decidido. Mas eu quero estar saudável aqui com você. Eu não quero falar de passado. Acertou como errou. O governo acertou muito pouco. Então, a gente tem que ver, analisar realmente se importa ou não importa. A questão de avaliação, eu sou totalmente favorável. Talvez seja um exagero ou talvez alguma situação que eles estão se sentindo perseguidos. Porque, mais uma vez, no Brasil, as pessoas pensam que o trabalho tem que ser algo que a pessoa tem que fazer de qualquer jeito. Não, a pessoa tem o mínimo de condição. Você está falando aí sobre a pessoa vai, trabalha, tudo, papapá, chega lá. É verdade isso que você fala. A pinta virada. Só que a moto é do entregador, as peças são do entregador, nós vamos falar mais para frente. A vida é do entregador, né? O dono do aplicativo está lá nos Estados Unidos. E o cara aqui se ferrando para ganhar o trocado dele. Então, eu acho que a meritocracia, sim, mas nós precisamos dar oportunidade para as pessoas terem educação e se qualificarem para ter oportunidade igual para todos. Perfeito. Eu não acho que o problema seja a desigualdade. Eu acho que o problema seja a pobreza, né?
Porque, por exemplo, que nem você falou, eu e você somos desiguais. Eu, por exemplo, sou completamente desigual a talvez um neto lá do Silvio Santos, né? A minha vida é completamente desigual a dele. Então, assim, a desigualdade, ela faz parte da vida humana. Nenhuma pessoa nasce, Ives, da mesma forma que a outra, exceto quando são irmãos, são criados da mesma forma. Agora, a minha vida vai ser diferente da sua, que é diferente do João, que é diferente do Paulo, e eu acho que isso aí faz parte da natureza humana. O que eu defendo, e que eu acho que talvez você concorde comigo, seja a situação onde as pessoas tenham ali um mínimo de condições de partirem em busca dos seus sonhos, né? Isso eu concordo com você, eu acho que as pessoas têm que ter um mínimo ali de condições para buscar, muitas vezes, aí o seu caminho na vida, né? Mas a desigualdade realmente faz parte das pessoas aí. Vou passar para o próximo tópico aqui, que eu selecionei, seguro de roubo, acidente e seguro de vida. Eu acho que é isso que você estava se referindo agora aí. Em relação a essa reivindicação, eu vejo da seguinte forma. Pelo que eu entendi, eles estão aí tentando forçar que a empresa, né? Essa empresa que ela só oferece o aplicativo, tá? As pessoas que buscam ela para utilizar da plataforma, para prestar um serviço de entrega e ter uma renda em cima disso. Eles querem, de alguma forma, forçar essa empresa a dar um seguro contra roubo da sua moto, no caso, a forçar um seguro contra acidentes de trabalho, né, nesse caso, e forçar a empresa a oferecer um seguro de vida. Quer dizer, basicamente, é o livre mercado indo por água abaixo, né? Quando você força a empresa a te dar um seguro contra roubo, a um seguro contra acidente e a um seguro de vida, o que a gente entende sobre isso, né? A empresa, no caso, ela não vai tirar do bolso dela para pagar isso aqui. É óbvio isso. O que ela vai fazer? Ela vai aumentar o preço de venda do serviço dela. Quem vai pagar essa conta aqui é o consumidor. Obviamente, né? Porque não é a empresa que vai tirar do bolso. Então, vamos supor que eles conseguem na justiça lá, a partir de agora as empresas vão ser obrigadas a pagar um seguro de vida, um seguro de acidente e um seguro de roubo para os trabalhadores. Automaticamente, essa empresa ela vai sentir um déficit fiscal, um déficit econômico de custo, e ela vai colocar esse custo no preço de venda do serviço dela. Quando ela faz isso aí, quem vai pagar essa conta é o consumidor, certo? E o trabalhador, ele acaba ficando mais restrito. O que eu penso, tá? Eu acho que assim, quando você trabalha numa empresa, você tem que ter a liberdade de você escolher se você quer aplicar o teu dinheiro, por exemplo, em um seguro de vida, em um seguro de saúde, em um seguro do seu automóvel. Eu, por exemplo, que sou um microempresário, eu não tenho seguro do meu carro, eu não tenho seguro de vida e eu não tenho plano de saúde, cara. A minha vida, sim, ela é completamente avulsa. Eu não tenho nenhum... Mas por quê? Eu escolhi isso. Eu acho que se eu poupar o meu dinheiro que eu fosse gastar com essas coisas, automaticamente eu acredito que esse seja o melhor caminho para mim. Quer dizer, é o cidadão, o indivíduo, escolhendo a melhor forma que ele vai tocar a vida dele. Quando você obriga a empresa a fazer isso, eu acho que você cria ali mais um empecilho, mais uma dificuldade. Isso aí vai automaticamente diminuir a concorrência, porque ninguém vai querer investir no país. É melhor o cara oferecer o serviço dele de aplicativo lá na Argentina. Na Argentina não, porque a Argentina está difícil, mas no Chile, por exemplo, e lá investir uma empresa dessa, como você disse lá, que o dono está lá nos Estados Unidos, ele fala, pô, larga a mão do Brasil. O Brasil é só dor de cabeça, o Brasil eu boto meu aplicativo lá, o cara vai entregar uma pizza cá de moto, eu tenho que pagar a moto, tenho que pagar o seguro, tenho que pagar tudo. Então é melhor vamos investir o nosso capital ali no outro país, que lá tem livre comércio, lá tem liberdade. Nós vamos colocar o nosso aplicativo lá, as pessoas vão trabalhar de forma mais livre. O que você pensa sobre isso aí? Eu só vou perguntar, tá me assistindo a gente, é uma pergunta retórica. Você se sentiria bem se você pedisse uma pizza e na volta o seu entregador que você deu aquele 5, 10, 20 para ele se acidente e morra ou fique inválido e não receba nada? Você se sentiria bem? Eu acho que todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, e a maioria das profissões, muitas profissões, inclusive o Uber, como eu até vi aqui, é verdade, tem obrigatoriedade do seguro.
E esses trabalhadores, não é porque eles são mais pobres e andam de moto, que não tem estudo, que eles não possam, não têm o direito de ter um seguro, né? Até porque ele está andando com a moto que é dele mesmo. Então, eu Eu, acredito. Não, mas eu também não tenho seguro e ando com o meu carro, pô. seguinte, Rafael, então o aplicativo faz o seguinte, ele vai lá e compra as motos. Não pode ser uma coisa que a pessoa entra com tudo e os aplicativos só entram para explorar. Não pode ser assim. Tem que ter um pouco de equilíbrio. Não pode ser tão desequilibrado assim. Tem que ter um pouquinho de equilíbrio. Agora, o fato é que no Uber tem obrigatoriedade, até porque tem a responsabilidade subjetiva no caso de acidente para o passageiro e não pode ser diferente com os motoristas. Nós temos que cuidar das pessoas. O Estado não serve só para fazer ambiente de negócio. Também serve para ser um ambiente em defesa da vida, em defesa do futuro das pessoas. Então, eu acho isso. Agora, eu digo para você, existem seguros tão baratos que é R$ 10, ou o DPVAT baixou ponte que o Bolsonaro queria tirar, ficou em R$ 9, R$ 10. É uma diferença ínfima no final do mês para eles, que dá uma segurança para o trabalhador, porque, obviamente, moto é muito mais perigoso. Perfeito. É isso aí. Tem algum outro tópico aí que você separou para a gente debater? Eu tinha aqui um último aqui que eu tinha selecionado, é o auxílio pandemia, que vamos falar. Mais uma... segue mais ou menos essa linha que a gente está falando aqui, que é aquela história, né? Como a gente está vivendo uma pandemia, eu preciso obrigar alguém a pagar minha máscara, o meu álcool gel. Eu vejo, assim, Ives, que o Brasil é um país onde a mentalidade Esse é um problema realmente assim, estrutural, tá? Porque eu vejo que assim, a mentalidade das pessoas em busca do Estado paternalista, né? Aquele Estado babá que olha por você, que cuida de você, que dá o que você precisa. A gente está vendo isso aqui em Campo Grande, o prefeito Marcos Trade obrigando as pessoas a utilizarem máscara. É uma tentativa clara aí de dizer assim, ó, cidadão, você não sabe o que é melhor para sua vida. Eu, como prefeito, sei o que é melhor para você. Eu vejo assim com muita desconfiança quando um político me olha dessa forma. Então eu vejo que assim, a mentalidade do brasileiro ainda é muito essa necessidade. Quando eu falo assim de maneira geral, tá? Eu acho que está mudando, eu acho que as pessoas estão buscando. Eu aprendi desse jeito, né? Não, o Estado tem que te dar as coisas quando você é criança, quando você é adolescente. O Estado te deve, você paga imposto, você tem que ter tudo. E depois que eu fiquei adulto e fui para a iniciativa privada, fui empreender, enfim, eu vi que, na realidade, o Estado só serve para atrapalhar a vida das pessoas. As pessoas não conseguem ter a liberdade aí de buscar a sua felicidade, os seus sonhos. O Estado ele só serve para te atrapalhar, para te tomar um dinheiro. A gente sabe que no Brasil se cobra muito imposto e as pessoas não têm nada em troca, né? Hoje você tem um sistema de saúde precário, uma educação péssima, que o Brasil aí hoje frequenta os piores lugares aí em qualquer exame internacional de educação. A gente tem um problema de segurança pública, onde até pouco tempo atrás nós tínhamos aí 60, 70 mil homicídios por ano. Então, assim, é uma mentalidade que vem problemática lá de trás e hoje a gente está tentando debater isso na sociedade e colocar a meritocracia, colocar o poder no indivíduo, tirar esse poder do Estado para tentar amadurecer as pessoas. As pessoas olharem e falarem assim, bom, peraí, quem manda na minha vida sou eu, o que eu quero fazer com o meu dinheiro é isso, chega de buscar proteção e buscar aí que esse Estado cuide de mim. Agora, eu vou seguir meu rumo aqui e vamos que vamos, né? Eu penso dessa forma. Olha, Rafael, em relação a essa questão do kit aí, pandemia, eu acho até que os aplicativos deveriam atender. E explico. Será que você vai querer comer uma pizza com sabor de Covid-19? Porque se o entregador não está devidamente higienizado, né, usando a máscara, ele pode estar levando para você. Esses tempos atrás eu estava pensando, chegou aqui, eu estava abrindo o sachêzinho de ketchup. Será que está higienizado? Então, tem que ser obrigação, sim.
Os aplicativos, e não é, isso não é bom para, não é porque é bom para o empreendedor. Não, tem que ser uma questão de saúde pública. Quando o prefeito determina a obrigatoriedade das máscaras, é porque nós não estamos, infelizmente, respeitando os limites. Isso é fato. Então, o prefeito tem que obrigar para quê? Para tentar aumentar o nível de pessoas que usam a máscara. Eu não sou tradista, não sou ligado ao Marquinhos, você sabe disso. Não sou do partido do prefeito, nós não vamos apoiar ele. Agora, essa é uma medida de extrema, né, para fazer com que as pessoas previnam a si e aos outros. E isso é feito no mundo inteiro, na socialista Alemanha, na socialista Itália, na socialista Inglaterra. Isso não tem nada a ver com capitalismo e socialismo. Isso tem a ver com uma questão de saúde pública. E a OMS determinou isso, fala que isso é o melhor. Realmente, eu já falei com vários especialistas da área, inclusive já fiz uma live com um infectologista muito importante daqui, que não é de esquerda, fique tranquilo. E ele me garantiu que uma máscara bem colocada, com todas as normas lá deles estabelecidas, né, de mínimo possível lá, de três, acho que são 3 panos, enfim. Ela funciona igual a camisinha funciona para prevenir doença sexualmente transmissível. Então, essa diferença nós temos. Agora, eu não tenho dúvida de que uma coisa eu concordo. O Estado atrapalha muito, sim. Um Estado que guarda 1,3 trilhão de reais em dólar e que não coloca esse dinheiro na economia para injetar ânimo na nossa economia, é um Estado que atrapalha. A gente tem que pagar 27,5% de imposto de renda na fonte, que não arruma a tabela do tabelamento de imposto de renda e aonde os mais ricos não pagam imposto. Quem paga somos nós, besta da classe média. E o governo atual não fez nenhuma mudança nesse sentido. Então, efetivamente, nós queremos um Estado necessário, nem máximo nem mínimo, um Estado necessário. Agora, um Estado ágil, né? Um Estado onde a gente tenha condições de empreender, não tenho dúvida, mas sem causar prejuízo ao trabalhador. O trabalhador precisa ser, Rafael, aquilo que a gente fala de mercado consumidor interno. Se nós não temos um mercado de consumidor interno deprimido, como nós temos hoje, a nossa economia vai ter voo de galinha, né? Então, essa a nossa diferença. É óbvio que a gente tem pensamentos diferentes, mas, assim, algumas coisas já é consenso no Brasil. E eu acho que a reforma tributária precisa ser discutida. É que nós estamos num momento terrível, né? E isso faz a gente pensar. Eu tenho lido muito livro do Ciro Gomes, eu sugiro que você leia, mesmo que discorde, porque tem boas saídas para o Brasil. Perfeito, é isso aí. Não, beleza. Tem mais algum ponto aqui que você quer acrescentar em relação às reivindicações? Que eu tinha separado, era só esses aí. Então, Rafael, eu acho que é um primeiro momento deles, entendeu? É óbvio que a coisa esgarçou e já tem muito tempo que eles estão reclamando. Eu converso muito com esses motoristas, né? Eu passo ali, você já deve ter visto ali na Praça do Rádio, eles ficam ali no relento, esperando, porque é melhor ele esperar ali do que voltar para casa, que deve morar longe. Tá? Então, é uma categoria que nós precisamos olhar com muita atenção. Motoristas de aplicativo também, esses autônomos em geral, né? São pessoas que estão ali trabalhando, estão correndo atrás do pão de cada dia. Infelizmente, não vão ter uma previdência privada, não vão ter uma previdência, não vão ter condições de melhoria, né? Vou responder ao Iga só o seguinte, com relação a perdoar o Serasa. O Ciro não prometeu isso. O que nós queremos é o seguinte, todos os anos é feito tipo um refis, como o governo está fazendo do Bolsonaro e todos os outros fizeram, diminuindo em 90% os juros, as taxas de juros, tem taxa de permanência, o banco rouba, gente. Então, ao invés de você pagar uma dívida que é impagável, você paga com 90% de desconto. O que o Ciro propõe, se ele fosse o presidente da República? É que o governo entre pagando essa dívida e depois as pessoas vão pagando para o governo com taxas módicas
taxas mínimas. Lógico, vai ter uma taxinha de 1%. É como se fosse esse Credigente que acabou em Campo Grande, que não tem mais, que eu acho que tem que voltar a ter, e que faz aquele empréstimo apenas para fomentar os pequenos negócios. Então, Da onde que, Oi? da onde que viria esse dinheiro do governo para quitar o empréstimo dos inadimplentes? Você viria dos bancos. Você envolveria os bancos públicos, né? Você pagaria essas pessoas, porque quando você sabe disso, se você faz um negócio muito grande, por exemplo, você compra muita máscara, você compra mais barato, correto? Então, o governo entraria nisso com os bancos públicos e depois essas pessoas fariam um aval solidário e iriam pagando para os bancos públicos. Olha, Rafael, pobre no Brasil paga em dia, ele só deixa de pagar quando é para comer. Infelizmente, no Brasil, quem não paga as coisas... Não, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida, eu concordo. Eu só acho interessante e um pouco mirabolante a ideia do Ciro, para não dizer bem populista a ideia dele, de dizer que um banco público vai pagar o empréstimo de inadimplentes e o dinheiro vem da onde? O dinheiro do banco público vem do dinheiro público. Então, assim, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar 200 milhões de brasileiros, vamos pegar o dinheiro dos impostos desses brasileiros e vamos quitar o empréstimo dos inadimplentes. Aí o que você cria? Aí o que você cria na sociedade? Um sentimento de injustiça, porque as pessoas, que nem você falou aí, o pobre só deixa de pagar e atrasar quando realmente ele precisa comer, né? Eu concordo com você. E eu acho que tem muito pobre, cara, que rala para pagar a conta em dia, para não dever para banco de jeito nenhum. Então muitas vezes o cara deixa de tomar uma cervejinha no final de semana, comer um churrasquinho com a família, para pagar o boleto dele ali em dia, para não ficar devendo. Aí o governo vai lá e fala assim, ó, todo mundo que está devendo, o governo vai ajudar agora. Como é que esse pai de família que deixou de... Porque é assim, né? A vida é uma escolha. Você abre mão de uma coisa para ter outra. Aí você pega um pai de família desse aí que sempre ralou para pagar a quantia dele em dia, aí você vai explicar isso pro cara, falou, agora quem não pagou o boleto e atrasou, o governo vai lá e vai usar o teu dinheiro, dinheiro das pessoas, para quitar esse empréstimo aí desse inadimplente. Você não acha que seria uma injustiça? Deixa eu falar para você, Rafael. Tem que ser uma coisa conversada de forma correta. Primeiro, nós temos milhões, daqui a pouco já deve ter passado de 70 milhões de pessoas com nome sujo no SPC ou no Serasa, que não estão consumindo. Isso é péssimo para a economia, isso não é bom para a economia. Agora, se o governo tem bancos públicos que lucram, o Banco do Brasil lucra muito, bilhões, depois eu não tenho aqui de cabeça, mas lucra bilhões e bilhões e bilhões, e a Caixa, a mesma coisa. Nós não estamos falando que nós vamos pagar a dívida das pessoas. Nós estamos falando que nós vamos fazer uma novação de dívida. Novação de dívida é um instituto do direito civil em que você troca uma dívida por outra. Então, ele continua devendo, só que agora ele deve para um banco público e com a taxa de juros menor que ele pode pagar. Então, é uma compra de dívida. Não, o governo vai receber isso. E mais, é uma compra de dívida. Isso estimula a economia brasileira a voltar 63 milhões de pessoas a consumirem. Agora, essa questão que você fala, todos os governos fazem refis, inclusive o governo Bolsonaro acabou de fazer, fez ano passado, está fazendo esse ano. Então, a questão é o seguinte, os bancos públicos precisam pegar o dinheiro que é público e investir nas pessoas. E vai ganhar dinheiro com isso, não vai perder, só vai ganhar dinheiro, porque haverá uma novação de dívida. Você sabe quem que ia adorar essa ideia do Ciro Gomes aí, Ives? Os bancos privados, com a carteira de inadimplentes, queriam vender essa carteira de inadimplente para a Caixa, para o Banco do Brasil, para o cidadão brasileiro pagar esse empréstimo, que é uma compra de dívida. O que aconteceu? O Banco do Brasil e a Caixa ia lá, no Itaú e no Bradesco, e falou, me dá sua carteira de inadimplentes aí que nós vamos comprar essa dívida com dinheiro público, ou seja, para os bancos privados, seria lindo, maravilhoso. Mais uma vez, a esquerda favorecendo os bancos privados, cara. Não, você está querendo lacrar em cima de mim, você não vai... Não, o que é isso? Ué, é óbvio. O que eu estou falando para você é o seguinte, é que os bancos públicos, nós vamos usar os bancos públicos para novar a dívida. Isso não tem nada a ver com o Bradesco, não vai passar pelo Bradesco, nem pelos outros bancos, isso vai ser pela Caixa Econômica e pelo Banco do Brasil. E receber dessas pessoas também. Olha, isso é tão simples, Rafael, que todo ano o SPC e o Serasa fazem isso, os PROCONs fazem isso. O governo não faz porque não quer
Porque o Bolsonaro, ao invés de estar ajudando a economia, está preocupado em pegar cachorro roubado, abandonado. Pô, eu que quero lacrar, hein? Ô, louco, hein? Tô zoando, Tá eu não certo. sabia. Aí, o que eu quero dizer de fato é o seguinte: esse é um projeto importante, não é porque é do Ciro, não, é um projeto que volta as pessoas a terem condições, de fazerem as suas contas. E, na verdade, nós vamos estar pagando não para os bancos, muitas das vezes, mas para Magazine Luiza, para Riachuelo, que apoia o presidente Bolsonaro, para muitas lojas que estão com um nível de passivo muito grande. Mas eu volto a manter a posição, porque quando você tem aí uma instituição financeira que tem o seu cliente inadimplente, a única forma de você limpar o nome dele é se você for lá comprar dívida. É exatamente essa a proposta do Ciro. É usar os bancos públicos, para ir lá na instituição. Compra Usar o de banco. dívida é outra coisa. Não, compra de dívida. Não, deixa eu só para concluir. É usar o banco público para comprar essa dívida privada e trazer para o banco público a dívida do cidadão e limpar o nome dele. Volto a dizer, você cria uma sensação de injustiça no país, aonde o cara que atrasou o boleto dele lá das Casas Bahia e nunca mais pagou, ele vai ficar ali no mesmo patamar do que o tiozinho lá que ralou para pagar o boleto dele em dia. Então, é uma situação de injustiça, ao meu ver. Mas tudo bem, já entendi seu ponto de vista aí. Eu vou te falar só uma coisa. Eu já trabalhei no escritório de advocacia em que um banco do interior do Paraná comprava a dívida dos outros para rolar mais ainda a dívida, para ter mais juros. Mas isso aí é banco privado com banco privado. Todo mundo aceita, meu irmão. Agora, para ajudar banco privado a pagar um ferro de passar, as pessoas coloca tanta dificuldade e os bancos não vão perder nada, os bancos vão ganhar dinheiro com isso. Mas, enfim, é uma opinião sua, a minha opinião é essa. Eu acho que a economia brasileira vai precisar muito de uma economia, de um capitalismo de Estado. E essa ideia do Ciro é uma ideia ótima que pode ser feita também com as empresas. Eu acho que as empresas também precisam do aporte, do apoio do governo para que eles consigam sair dessa crise. Muito se fala de imprimir dinheiro, porque imprimir dinheiro significa que você vai emitir mais título da dívida pública. Mas acontece que o mundo inteiro está fazendo isso. E eu imagino que, depois de passar a pandemia, vai ter que ter um grande pacto aí do G20, independentemente da ideologia de qualquer um dos países, né? Você vê o Trump, se diz um liberal, mas faz dumping, faz até com o ferro brasileiro. Então, deve ter muito nesse momento e olhar pelas pessoas. Essa relação do Trump aí em relação às políticas econômicas, o Trump, na verdade, não é um liberal, né? Ele é um conservador e um conservador patriota. Então, ele olha pelos Estados Unidos, né? A gente vê que cada líder aí, cada presidente tem que, de fato, olhar pelo seu país. Então, eu imagino que o Trump tem essa mentalidade realmente de defender os interesses americanos, assim como o presidente Bolsonaro tem o interesse de defender o Brasil. Bem diferente do ex-presidente Lula, que defendiam muito mais o interesse aí de Cuba, Venezuela, Nicarágua, mas esse é outro assunto, a gente não vai entrar nisso aí. Beleza? Eu acho que nossa live aí foi bem positiva, espero que a galera tenha acompanhado aí, tenha gostado do debate. Eu acredito que a gente... deu certinho, cara, subiu o restante aqui, falta 20 segundos para dar 1 hora aqui do Instagram, hein? Batemos a meta certinho. Ives, obrigado aí, eu acho que a gente pode discordar sempre, a gente tem um debate bem produtivo, discordando, e o importante é levar um conteúdo bacana pro pessoal. Dá uma despedida da galera aí. Valeu, Rafael, um grande abraço a todos e independentemente da ideologia, é importante a gente discutir e debater o futuro do Brasil.